Olá, meus irmãos amados, minhas irmãs amadas. Viemos para mais um tutorial deste novo alimento diário que saiu recentemente, que tem como tema geral e será pregado este Evangelho do Reino. Vai compor 24 mensagens no total e o tema deste volume é o volume 1, né? O livro 1 é o Reino de Deus, o governo divino de eternidade a eternidade. Já vimos a semana 1, né? Falou muito sobre a eternidade passada, a eternidade futura e o tempo, né? Que Deus inseriu no meio, né? E depois vimos também que Deus, Ele é criador de todas as coisas, tudo foi criado para Ele, por meio dEle, né? E Ele. Então, hoje nós vamos ver semana 2. Semana 2, cujo título dessa semana 2 é O Reino de Deus, a desconexão da criação. Aqui na segunda-feira, bem no comecinho, como acontece com todos os alimentos diários, começa sempre com um resumo do que vai ser falado durante a semana toda. Então, por exemplo, aqui disse, né? Alguns tópicos aqui. A importância de Cristo como o ponto de conexão entre a criatura e o Criador. Então, isto será o tema da mensagem de segunda-feira, né? Então, e depois, o que motivou a rebelião e queda de Satanás? Então, esse é o tema para terça-feira. A experiência de Jó e como Deus quer trabalhar em nosso interior. Então essa é quarta-feira. O que representa os dois animais que Deus mostrou a Jó, Behemote e Leviatã? Quinta-feira. O segredo de ter uma vida perfeita. Sexta-feira. A importância de servir a Deus com um coração puro, sem querer obter vantagens ou posições de destaque. Isso é sábado. E, por fim, o motivo de Deus, em seu plano eterno, ter criado o tempo e o que ele queria obter com isso. Isso é o domingo, tá? Então, aqui, e rapidamente, na segunda-feira, ele fala que o autor do Evangelho é Mateus, como eu já tinha tratado na semana 1, né? Mais detalhado, né? E fala que o Evangelho de Mateus fala especificamente sobre o reino. Então, o autor desse Evangelho é Mateus, porque ele era publicano, ele era um coletor de impostos, né? Então, o Senhor passou lá na coletoria onde ele estava trabalhando, e o Senhor disse, segue-me. Então esse Mateus largou tudo que ele estava fazendo e seguiu o Senhor. Isso mostra, né? O nosso Senhor tem um magnetismo espiritual muito grande, ele é muito atraente, né? Muito atraente mesmo, e todos nós, graças ao Senhor, fomos atraídos por sua pessoa, né? E pela tua palavra. Ó Senhor Jesus. Aí, nós vemos também um pequeno resumo, né? Do reino de Deus. Então, o reino de Deus vai desde a eternidade passada à eternidade futura, como nós falamos. Mas entre essas duas pontas, a eternidade passada e a eternidade futura,
Deus então inseriu, né, o tempo aqui, né? Então nós já sabemos. Também na mesma mensagem de segunda-feira fala de Provérbios 8, 22, 30, 31, que diz a respeito que o Pai, o Filho e o Espírito viviam em absoluta harmonia e felicidade, né? Então isso que a gente mostra para nós na eternidade passada, a Trindade, né, viviam em bastante harmonia, né, e felicidade. E Deus quer compartilhar, quer repartir essa felicidade e harmonia com os seres humanos, ou seja, conosco, né? E também o tempo começou no Gênesis 1:1, né? E ali disse: no princípio criou Deus os céus e a terra. Essa palavra criou, né, é uma palavra muito significativa em hebraico, que é bara. Bara significa que é criar algo do nada. Então Deus criou este universo e tudo do nada, né? Então isso é importante. E só para recordar que em Colossenses 1,16, né, já é o Novo Testamento, então Deus colocou Cristo como o centro de toda a criação, né? Por isso Cristo é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste, está no versículo 17. O termo subsistir em grego é sunistal, que significa um ponto que se une todas as partes em um todo. Cristo é o centro de conexão de todas as coisas que Deus criou. Nele, tudo se tornou um todo. E eu achei importante nós lermos Romanos, capítulo 11, versículo 33. Aqui diz: ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus, quão insondáveis são os teus juízos, e quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem conheceu, pois, a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele para que lhe venha a ser restituído? Versículo 36 é o que quero chegar. Porque dele, e por meio dele, e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Então, isso quer dizer que Cristo é o centro da criação e ele é o ponto de conexão de todas as coisas criadas por Deus. Então, e todas as coisas nele subsistem. Então vamos para outro tema, terça-feira, que é a rebelião de Satanás, né? Então vamos ver resumo de como foi a rebelião de Satanás. Em Isaías 14:12, ele fala assim: como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva. Então, aqui você vê que a Bíblia chama esse anjo de estrela da manhã e o filho da alva. A estrela da manhã, na verdade, é o Lúcifer, né? Então, quando aconteceu a rebelião de Satanás, houve uma desconexão da criação de Deus a Deus, né? Então, ele com a rebelião desconectou a criação de Deus. Então, esse é o Lúcifer. E esses anjos foram as primeiras criaturas que Deus fez. Aí nós vemos também Ezequiel 28:14, diz que tu eras querubim
da guarda ungido e te estabeleci, permanecias no monte santo de Deus, no brilho das pedras andava. Então aqui nos mostra que ele tinha uma posição bastante elevada quando Deus o criou, para esse fim mesmo. E aí, versículo 13 continua: tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono e no monte da congregação me assentarei nas extremidades do norte. Então, esse monte da congregação deve ser o lugar onde Deus reúne os seus anjos para assembleias. E as extremidades do norte se refere ao trono de Deus, onde está de onde emana o governo de Deus, a administração de Deus. Então aqui nos mostra que como ele foi criado, né? Então, sabemos que ele, por causa do seu orgulho, porque ele queria subir, então Deus então o jogou para a terra, né? Aqui na quarta-feira, na terça-feira, aliás, aqui tem uma palavra de advertência para nós. Querido leitor, precisamos tomar muito cuidado com a ambição por posição em nosso coração. Devemos aprender a servir ao Senhor contentes onde quer que Ele nos coloque. Não devemos usar quaisquer meios ou manipulações para subir de posição na igreja ou na obra do Senhor. Isso é coisa de Satanás, né? Então aqui diz, né? Lúcifer queria, na verdade, ser co-rei. Ele lembra que quando ele diz, subirei no mais alto, tal, subirei, serei semelhante ao Altíssimo. Ele queria ser igual a Deus, né? Então isso quer dizer que ele quer ser o co-rei. Quando ele quis ser igual a Deus, porque ele diz assim, Deus vai precisar de mim. Deus me criou com toda essa beleza, essa formosura, e me equipou com toda essa capacidade, habilidade de fazer as coisas. Então, certamente Deus vai precisar de mim. E eu sou criatura. E não há outra criatura que conheça mais a criação de Deus que eu, né? O homem, né, criado por Deus, Deus não entende quem é homem, mas eu entendo, né, porque eu sou criatura. Então eu posso ajudar Deus, então eu posso até ser co-rei dele. Então quando ele fez isso, teve essa intenção, Deus o jogou, o lançou para a terra, né? Então vamos ver Ezequiel, vamos ver o livro de Ezequiel, versículo 28, 12. Aqui mostra o início da queda dele. Então, versículo 12. O filho do homem levantam lamentação contra o rei de Tiro e disse-lhe, assim diz o Senhor, tu és sinete da perfeição, cheio de sabedoria e de formosura. Versículo 15. Perfeito eras tu nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Então, enquanto ele estava conectado com Deus, ele se submetia ao encabeçamento de Deus, ia tudo bem. Mas no dia que o orgulho dele apareceu, e orgulho, né, gerou ambição nele de querer ser mais alto, galgar posições mais elevadas. Por isso que na vida da igreja não devemos buscar galgar posições, né, mais cargos. Precisamos nos submeter ao encabeçamento de Deus. Então, com isso, a partir daquele dia, achou iniquidade dele. Então não teve mais jeito, né? Aí, na quarta-feira,
Inclusive, na terça-feira tem um versículo excelente que queria ler para vocês, está em Tiago 4:6. Diz assim: antes ele dá maior graça, pelo que diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Esse é um versículo extremamente importante, é para nosso aprendizado, né? Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Então, irmãos, sejamos humildes, para estar sempre ganhando da graça de Deus, né? E não sermos soberbos. Na quarta-feira também, aqui mostra a experiência de Jó. A experiência de Jó. Então, aqui em Jó 1:6, mostra que Deus, né? Aqui 7 diz aqui, eu já vou mais para frente. De onde vem Satanás? Respondeu ao Senhor e disse. Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. Então, Satanás é um ser que fica aí passeando, né? E parece que não tem muita coisa para fazer, fica passeando, rodeando a terra e procurando alguém, né, para ser a sua vítima. Então, Satanás, ele é o acusador, ele gosta de rodear a terra para ver o que estamos fazendo e nos acusar diante de Deus. Então, ele primeiro nos acusa, nos faz cair, nos incita ao pecado, e a gente cai no pecado, ele logo então vem nos acusar para enfraquecer nossa consciência, para nos derrubar mesmo, como ele fez com Adão e Eva, e logo ele vai diante de Deus acusar-nos, fazer graves acusações contra nós. Então esse é o Satanás, a gente não deve ser ludibriado por ele, mas sempre estar, né, aplicando o sangue do Senhor, o sangue precioso. Então ele fez isso com Jó, né? E o Senhor falou: tá vendo Jó, meu servo Jó, ele é íntegro, ele é reto, ele é temente a Deus e que desvia do mal. Satanás falou: é claro, você dá tudo para ele, né? Então, o dia que o Senhor tirar as coisas dele, ele vai, então, amaldiçoar Deus. Então, Deus fala assim: tá bom, pode fazer o que você quiser. Então, Deus tirou todos os bens, né, do Jó. Jó ficou sem nada e tal. Aí, no capítulo 2, né, novamente, né, o Satanás encontrou com Deus ali. Mesma coisa, ele estava rodeando a terra e passeando por ela. Aí Deus fala: tá vendo o Jó, né? Apesar de tudo, ele não blasfemou, não falou mal de Deus. Mas aí Satanás falou: claro que o Senhor não atingiu ele, enquanto que algo que acontece no exterior do seu corpo, ele está bem, mas no dia que o Senhor tocar no corpo dele, queremos ver se ele vai ainda manter-se íntegro. Então Deus falou: tá bom, vai lá e faz. Então foi lá e fez mesmo. Satanás mandou úlceras, pus, feridas por corpo inteiro, que Jó teve que rascar com caco de telha, porque ele coçava muito, né? Aquela situação terrível, pus, sangue misturado no seu corpo, é uma situação muito difícil, né? E Jó passou por isso também. Mesmo assim, Jó não falou, não blasfemou o nome de Deus. Entretanto, Deus queria algo tratar mais profundo. Para Satanás é algo super, para ele Deus tirar tudo dele e Deus tirar e machucar o corpo de Jó, né? Isso é o que Satanás pensava.
né, que homens iria blasfemar contra Deus. Mas, mesmo assim, Jó não blasfemou contra Deus, né? E Satanás pensava que Deus não conhecia o homem, e com Jó seria uma oportunidade para Satanás mostrar para Deus que ele que conhecia o homem. Mas no fim, Deus provou que Satanás não conhecia o homem. Então, tem um versículo muito importante, que é Hebreus 9, versículo 14, que diz assim: muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas para servirmos ao Deus vivo. Então aqui fala o sangue de Cristo pelo Espírito eterno. Então o Espírito eterno, ele levou toda a obra de Cristo e jogou na eternidade. Então Deus, esse Deus que nós temos hoje, é um Deus que conhece muito bem a humanidade, o que é homem. Satanás queria pegar esse ponto, mas ele perdeu, porque Deus realmente conhecia muito bem, né? Então, irmãos, na quinta-feira continua com a história de Jó. Eu vou dizer para vocês como é que foi o negócio, né? Jó, né? Jó, até capítulo 3, ele foi firme ali, mesmo com o corpo todo cheio de pus, perdeu filhos, perdeu todos os bens dele e tal, ele ainda não amaldiçoou Deus, né? Até sua mulher falou assim, amaldiçoa Deus e morre, né? Mas Jó manteve firme, né, em não falar nada contra Deus. Mas, irmãos, quando chegou 3 amigos dele, né, desde Jó capítulo 3 até Jó capítulo 31, era uma discussão entre 3 amigos de Jó e mais o Jó, né? Então, os 3 amigos diziam que você está nessa situação porque você errou, você tem culpa, e sempre tentando insinuar que Jó errou, por isso que Deus mandou esse castigo para ele. Mas Jó sempre se defendendo, discutindo, defendendo. Então, quando você está no calor da discussão, você acaba falando mal de Deus. Olha aqui, em Jó, vamos ver o que aconteceu aqui, né? Em Jó capítulo 10, versículo 4 em diante. Ele está falando para Deus: tens tu olhos de carne? Acaso vês tu como vê o homem? São os teus dias como os dias de mortal? Ou são os teus anos como os anos de um homem, para te informares da minha iniquidade e averiguares o meu pecado? Então ele aqui reclamou de Deus mesmo. Nesse desabafo, ele queria dizer que Deus não conhece o homem, porque Deus não tem o olho de carne, não vê o homem como deveria ver, como homem. Então ali, você veja, quando mexeu com o corpo dele, quando tirou todos os bens, ele estava firme, não negou Deus. E quando mexeu no seu corpo, na sua carne, cheio de feridas, ele estava firme. Mas, irmãos, aí veio 3 amigos de Jó e começou a discutir com ele, dizendo que ele estava errado, ele tinha culpa sim, e Jó defendendo: não tenho culpa não, isso não é por causa disso não, tal. Isso, no calor da discussão, Jó acabou, né, num desabafo contra o Deus, o seu Criador.
Isso mostra que dentro de dentro, Deus quer tratar mais fundo ainda. Satanás conseguiu apenas no corpo de Moisés, perdão, no corpo de Jó. Mas Deus queria entrar dentro, no interior de Jó. Sabemos que o nosso ser tripartido, a parte interior é a nossa alma, né? Com sua vida da alma. E aí, irmãos, aí se manifestou e tal. E aí, irmãos, até versículo 31. Aí, Jó 32, entra o Eliú. Eliú era mais jovem do que aqueles 4 e levou a conversa para a esfera espiritual. Ele diz assim: o sopro do Todo-Poderoso, né, me deu vida. E ele fala muito disso. Então, tirando Jó da razão, da mente, e levando Jó para o lado espiritual. Isso abriu a porta para Deus aparecer ao Jó no capítulo 38. Né? Depois, no capítulo 40, versículo 3 e 4, Jó se calou diante de Deus. Ele acabou. Quando Deus apareceu a ele, não teve mais argumento. Brilhou a luz de Deus ali. Aí, versículo 40, versículo 15, também 41, versículo 1, o Senhor mostrou para Jó que dentro dele tinha esses animais horrorosos, Bemote e Leviatã. E no caso de Jó, mais era caso de Bemote. Bemote, né, comparado com hipopótamo, parece muito fofinho, redondinho, né? Tal, animal inofensivo, fica só na água e tal, mas não sabe que quando ele se manifesta, quando ele fica bravo, ninguém consegue segurá-lo. Ele é homicida, mata todo mundo e tal. Então isso tipifica o que está dentro da nossa alma, essa vida da alma. E não é só a vida da alma, é além do que isso, mais profundo ainda, que é o lado bom da nossa vida da alma, que é tipificado pelo behemote, esse animal. E o lado mal da vida da alma é tipificado por Leviatã. Então, irmãos, nós devemos tomar muito cuidado, né, para nós não cairmos, né, nenhum nem outro, no lado bom da vida da alma. E aí, Jó não teve mais argumentos diante da luz de Deus, ele somente teve que se encurvar, aceitar o falar do Senhor. E em Jó 42, 5, Jó disse: eu te conhecia só te ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Finalmente Jó entendeu o que Deus queria dizer. Então, irmãos, precisamos tomar muito cuidado com o nosso lado bom da vida da alma, que pode prejudicar a igreja e também pode prejudicar a obra. Isso é uma revelação muito forte. Aí seguimos para uma vida perfeita debaixo do governo de Deus, né? Então, nós precisamos, né, uma vida perfeita debaixo do governo de Deus, nós precisamos estar encabeçado com Deus, né? Todas as coisas devemos estar encabeçado com Deus. Então aqui nós vemos que o irmão coloca aqui, o autor desse alimento diário, coloca assim: quando, por exemplo, o nosso casamento não vai bem, isso é um sinal de que há algum problema na conexão com a autoridade de Deus. Em tudo precisamos ver que existe neste universo um só reino, o reino de Deus. E quando estamos debaixo desse reino, de seu domínio, obedientes à sua autoridade, tudo vai bem na nossa vida. Você quer ficar bem na sua vida? Então fique debaixo da autoridade de Deus e seja obediente, né? Quando o orgulho entrou em seu coração, ele se desconectou de Deus
E não só isso, ele também fez com que terça parte dos anjos fosse desconectado. E essa frase aqui se refere ao Satanás, ao Lúcifer, né? Enquanto ele estava conectado com Deus, estava tudo bem, estava fazendo um bom papel. Mas no dia que ele se rebelou contra Deus, levou um terço dos anjos para rebelar contra Deus, ele se desconectou com Deus. Aí veio todo tipo de desordem, todo tipo de confusão, todo tipo de caos, né? Senhor Jesus, que o Senhor nos guarde, né? Aqui diz, devemos evitar, né, certas coisas na nossa vida, como o princípio de Satanás, né? Aqui diz, o problema não está nos céus, onde Deus habita, mas aqui está aqui na terra. Por isso o Senhor, né, nos ensina a orar para que a vontade de Deus seja feita na terra como é feita no céu. Então essa deve ser a nossa disposição diariamente, orar para que a vontade de Deus seja feita aqui na terra e não a nossa vontade, né? Satanás se desconectou de Deus e se ensoberbeceu por causa da sua formosura, né? E aí, aqui diz que ele corrompeu sua sabedoria pelo seu esplendor e fama. Então, o que Satanás queria, irmãos, era esplendor e fama. O que é esplendor? Esplendor é glória, é fama, é holofote, aplausos, reconhecimento. Precisamos ter cuidado. Nós estamos na vida da igreja não atrás de esplendor. Não estamos aqui correndo atrás de glória para nós, nem a nossa fama, estar sempre em destaque, holofote, aplausos, que todos nos aplaudem, reconhecimento, nada disso. Se você busca estas coisas, então a vida da igreja não serve para você. A vida da igreja, o que tem? Tem como princípio da igreja de Filadélfia, o Senhor tem nos dado muitas ferramentas para o avanço, né, do seu evangelho, e Deus tem nos intensificado todas as ferramentas que nos deu, como comportagem dinâmica, o Avança Jovens, o Expo Livro, o Bucafé, né, a Rede Conectadas e também todo o trabalho de jovens, das crianças, dos adolescentes. Grandes coisas o Senhor tem feito por nosso meio, graças ao Senhor. Isso é o propósito nosso, né? Servir ao Senhor de coração puro. Se ainda buscarmos hoje reconhecimento, holofote, glória, se quisermos ter um rol de seguidores, alguém que nos apoie politicamente, se isso ainda estiver em nosso coração, precisamos ir diante do Senhor e nos arrepender cabalmente como Jó no pó e na cinza. Realmente, irmão, isso serve de uma grande advertência para nós. O autor desse alimento diário tem especial, né, encargo de falar essas palavras para nós, para nos advertir, para que não caiamos nesse erro de Satanás. Ele volta e repete e fala de novo. É muito, quando é falado várias vezes, é porque é extremamente importante. E o Senhor nos ama. O Senhor não quer que nós caiamos como caiu, né, o Lúcifer. Por isso que o Senhor está falando essas palavras para nós, né? Devemos ter muita pureza no coração, principalmente ao conferir alguém qualquer responsabilidade na igreja ou na obra. Muito coração puro nesse momento, né? Aí chegamos no domingo. Domingo, creio que o domingo é a parte principal e a parte mais importante que foi falado na semana até agora.
foi preparado desde segunda-feira, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, para desembocar no domingo, que é uma palavra extremamente importante. O que é isso? Deus quer a nova criação. Né? Então, Satanás não podia mesmo ajudar Deus, porque aquela criação do tempo de Satanás, né? Aquilo lá, Deus não quer mais. Deus agora quer uma nova criação. E Deus fez tudo para ganhar essa nova criação. E interessante que foi mistério durante muito tempo. Está aqui, está em Efésios 3 a 5, diz que era mistério. Né? Os anjos não sabiam. E depois que esse mistério foi revelado, né, então, aí que os anjos ficaram sabendo. Né? Aqui diz, o que é esse mistério? Esse mistério que ninguém conhecia. Né? Aqui foi revelado. A saber que os gentios são co-herdeiros, membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa em Cristo Jesus por meio do Evangelho. Esta é a nova criação. Isso não está mais meramente no nível da criação. Agora esse mistério foi levado para outro nível, o nível de Cristo e da igreja da nova criação. Então aí, Deus, Lúcifer como Satanás, ele só ficava no nível da criação e pensava que ele podia lidar com as criaturas, podia ajudar Deus, e que isso duraria para sempre. Não. Entretanto, se esse fosse o plano de Deus, ele não precisaria ter criado o tempo, mas poderia permanecer na esfera da eternidade. Olha só, presta atenção nessa frase. Ele criou o tempo para algo muito superior. Deus não apenas queria reinar sobre as criaturas, ele queria a nova criação. O plano de Deus é obter uma nova criação. E nessa nova criação, Satanás não tem nada a fazer. Nenhuma competência ou incumbência. Só Cristo pode fazer isso. Hoje, nós temos grande responsabilidade no plano de Deus, pois é o Evangelho que pregamos que gera essa nova criação. Essa nova criação, meus amados irmãos, é o motivo pelo qual Deus inserir fator tempo na eternidade futura e eternidade passada e eternidade futura. Para quê? Porque Deus quer aproveitar o fator tempo e ganhar uma nova criação. Graças ao Senhor. Né? Esse é um grande mistério que estava oculto. Vamos lá. Quando saímos às ruas para orar pelas pessoas, quando falamos com elas sobre a palavra de Deus, ou quando deixamos em suas mãos um livro que fala do Evangelho do Reino, conectamos as pessoas a Deus no plano da nova criação. Este é o efeito do Evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. Esse mistério estava oculto em Deus, que criou todas as coisas. Isso só foi revelado no plano da nova criação. Então aí vem o versículo, né? Efésios 3:10. Para que, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora dos principados e potestades nos lugares celestiais, segundo o eterno propósito que estabeleceu Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Eterno propósito que estabeleceu em Cristo Jesus, nosso Senhor. Aí vamos continuar. O objetivo de Deus ao criar o tempo e a criação era extrair dela a nova criação. Extrair da criação uma nova criação. O
o propósito eterno de Deus é muito mais nobre e elevado do que pensamos, né? A corrupção de sua criação pela queda do homem não atrapalhou o seu propósito eterno. Deus tem criado, a partir do Evangelho, sua igreja, vírgula, a nova criação. A igreja é uma nova criação. E essa nova criação vai ter um relacionamento totalmente diferente com o Criador. É pela fé na palavra de Deus que sua obra é realizada e a nova criação é gerada. Irmãos, e aí fala de muito sobre Nova Jerusalém, da nova criação. O objetivo da criação é Deus extrair dela nova criação, né? Mas tudo nos tornou uma nova criação. Várias vezes cita nova criação aqui. Ele nos limpou das consequências malignas da queda e por meio da regeneração nos deu uma vida nova, a qual criou um novo homem, né? Uma nova criação. A nova criação e Deus serão um, né? Sobre novo homem que ele falou aqui, só vamos citar Efésios 2,15, Efésios 4,24 e Colossenses 3,10. E também a nova criação, tem 2 versículos aqui, que não é exatamente nova criação. Ele fala assim, nós somos a nova criatura em Cristo. 2 Timóteo 5,17, Gálatas 6,15. E finalmente essa nova criação vai ser um com Deus. Isso está em João 17:20, né? O filho rogava para o pai, não os oro para que tires do mundo, mas que os guardes do mal, né? Como nós o somos, eu em ti e tu em mim e eles em nós, né? Para que todos sejam um. Então, finalmente, irmãos, essa nova criação é tornar-se um com o nosso Deus, né? O objetivo final de Deus é extrair da velha criação a nova criação. Essa nova criação, a igreja será a esposa de Cristo e se unirá definitivamente a Ele, tornando-se os dois um só espírito. Essa unidade ninguém mais separará. Para finalizar, vou ler Apocalipse 21, de 1 a 3. Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Então aqui termina o tempo. O tempo começa em Gênesis 1:1 e termina em Apocalipse 21:1. Aí ele continua. Vi também a cidade santa, Nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva, adornada para seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus e Deus mesmo estará com eles, né? Então essa aqui é uma nova tradução aqui, né? Dizendo que Deus, né, é o Deus deles, né? Ó Senhor, então aqui diz, nisto ouvi uma voz forte do trono dizia, eis a tenda de Deus com os homens, ele habitará com eles, eles serão teu povo, e ele, Deus com eles, será o seu Deus. Isto é a Bíblia, versão Jerusalém. Graças ao Senhor, então, o plano de Deus é perfeito, finalmente vamos ser um com ele na nova criação. Muito obrigado ao nosso Senhor Jesus, que nós estamos hoje na nova criação, que não tem nada a ver com aquela antiga criação, e na nova criação nós temos o Senhor dentro de nós, no nosso espírito. Ele quer expandir para a nossa alma e para o nosso corpo também. Muito obrigado. Jesus é o Senhor.